Muito boa noite. Nós estamos dando início, como todas as segundas-feiras, a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto ANSUR, que é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas. Nós sempre temos as parcerias do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia, de Porto Alegre. Hoje nós vamos em sequência ao que nós iniciamos na semana passada, na segunda-feira passada, nós vamos dar sequência a- às discussões sobre os desdobramentos, né, do que ocorreu na questão do tarifaço, etc., que mostraram de maneira muito forte um ataque à soberania brasileira, né? A gente explorou o fato de que essas medidas surgem simultaneamente alguns outros movimentos, né? A cúpula do BRICS, ocorrida no Rio de Janeiro, eh, as pressões sobre a mineração de terras raras no Brasil, né? Questões ligadas a, a vários aspectos, né? Não vamos explorar, não vamos reproduzir aqui o que a gente já conversou na segunda-feira passada. Mas a ideia, nessa mesma linha, né, dos ataques à soberania nacional, nós vamos hoje abordar o tema da soberania digital, né? Ou seja, a, a forma como todo o desenvolvimento da, da internet, da inteligência artificial, dos movimentos, né, das big data, das big techs, elas envolvem um aspecto importantíssimo dos ataques que estão sendo feitos ao Brasil. Então, nós vamos hoje conversar sobre soberania digital, né, enquanto condição para a soberania nacional. E, para isso, nós vamos contar com duas contribuições importantes. A do Luiz Fernando Horta, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, também é pesquisador associado da Joseph Corbel, Denver University, é doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e é consultor da ONU para transformações digitais. E contaremos também com a participação do James Gorgen. O James Gorgen é servidor público federal de carreira, né, como especialista em políticas públicas e gestão governamental, é assessor para temas digitais e agendas internacionais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Foi também assessor especial e diretor de gestão estratégica do Ministério das Comunicações e atualmente é membro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Nós, para darmos início a esses trabalhos, eu vou, antes de passar para o Fernando Horta dar início à sua fala, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansur, que deem o seu like, né, para amplificar a penetração do nosso canal e que também, tendo interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, que cliquem também no sininho. Dando então início aos nossos trabalhos, Fernando Horta, com você, por favor. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo. Primeiro, agradecer o convite do Antônio Carlos Granado, agradecer a parceria do James. Felizmente, no Brasil, temos uma massa crítica de profissionais na área de desenvolvimento digital, que talvez seja superada só por algumas potências. Em geral, temos um quadro, sim, capacitado, e tenho certeza que o James é um excelente representante disso. A minha visão é uma visão acadêmica, é de quem vem estudando essas questões como transição digital ao longo do final do século XX, especialmente no século XXI. Então, certamente vamos ter coisas aqui a concordar e coisas a discordar, e espero que a gente possa ter uma clareza no final do nosso debate de um caminhozinho que a gente possa seguir.
Agradecer a todos que estão aqui presentes, que vão participar conosco, e agradecer quem depois vai assistir isso e recolocar a importância de retransmitir esse conteúdo, né? Então, se você gostou, se você se interessou pelos diálogos, faça chegar a outras pessoas, porque a característica do nosso mundo digital é isso: quando nós compartilhamos as coisas, elas ganham uma projeção maior, nós atingimos mais pessoas. Eram coisas que o mundo analógico dificilmente via, porque no mundo analógico é o mundo onde nós temos o um paradigma das coisas finitas, né? Então, o papel que a gente escreve era finito, o livro que a gente lia era finito, por mais que eu conseguisse reimpressões, ele tinha um limite, né? Eu assistia um show, aquele show ficava no tempo, no espaço, cooptado talvez por fotos, por um vídeo ou outro, mas eram coisas finitas. O paradigma digital é um paradigma das coisas infinitas, ou quase infinitas. Nós temos alguns. Por que eu começo minha fala dessa? Precisamos entender essa enorme diferença de paradigmas entre o mundo analógico e o mundo digital. Sem a gente entender isso, a gente acaba correndo atrás do rabo ou enxugando gelo, como eu acho que o Brasil tem feito em alguns momentos, né? Primeiro, a ideia de soberania surge ali por volta dos séculos XVI, se consolida no século XVII, a partir da ideia da palavra superanos, né, que vai dar a ideia de soberano, ou seja, quem, em última instância, decide as questões. Era isso que estava em voga quando se propôs a ideia de soberania. A ideia de soberania ela é inclusive anterior à própria ideia do Estado, que depois o Rousseau vai estabelecer com mais que o Hobbes vai estabelecer com mais cuidado, né? Já se trabalhava anteriormente uma soberania divina. A Igreja defendeu por muito tempo isso, que o único soberano era Deus, né? E aí todos os reis ficavam submetidos a isso. Para nós, aqui no mundo das realidades, a soberania tem a ver com a última palavra, quem decide as questões em última instância. Bom, com os desenvolvimentos do mundo no século XVIII, século XIX, defender essa soberania, defender este direito de ser o último ou de dar a última palavra nos assuntos referentes à política, à economia ou à sociedade, primeiro requereu o estabelecimento de um território. É impossível ter soberania sobre absolutamente tudo. Então, a soberania começou a depender de demarcações de ser protegidas, elas precisavam ser guardadas, elas precisavam ser vigiadas, e tudo isso era muito facilitado no mundo analógico, porque você demarcava as coisas, colocava instituições, estabelecia linhas, controles de tempo, e as regras da física nos ajudavam bastante, né? As regras da física no mundo analógico são maravilhosas, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o tempo é uma sequência, né, imparável de transformações rítmicas que a gente não consegue manipular, e essas coisas elas são diferentes no mundo digital. No mundo digital há a possibilidade de manipulação do tempo. Nós estamos produzindo esse conteúdo num determinado horário, pessoas vão consumi-lo provavelmente por anos, frente ao horário que nós fizemos, com a mesma mais do que a gente tem hoje. É possível no mundo digital que nós tenhamos inversões de causa e consequência que no mundo analógico não teríamos, porque o mundo digital ou o mundo das informações gravadas, por mais que nós tenhamos hoje técnicas bastante aprimoradas dessas informações gravadas, elas podem ser modificadas, o que torna a defesa da nossa soberania digital, eu tenho escrito em alguns lugares, ela não pode ser entendida da mesma forma como a gente entendia a soberania analógica. A soberania analógica é a soberania do controle, da exclusão, é a soberania que se exerce pelo meio exclusivo da violência. E quando a gente fala em meio exclusivo da violência, a gente está repondo aqui o que o Hobbes estabeleceu. É através da fronteira, é através da polícia, é através da decisão judicial. Às vezes a gente demarca um pouco melhor isso com educação, com cultura, mas que também trazem um pouco desse espaço de violência. Essa violência analógica, ela, por mais que nesses últimos 2 anos, tenha dado algum sinal de resposta, ela não consegue conter os princípios e os pressupostos do mundo digital, né? Então, é preciso se pensar de forma diferente. Eu tenho dito que a soberania digital é uma soberania de proteção de direitos e não necessariamente uma soberania de exclusão ou uma soberania de controle, que nós vamos aos poucos perdendo, inclusive
quanto mais o mundo digital se torna parte inexcusável da nossa vida, né? Então, nós desenvolvemos ao longo do século XVIII, século XIX e até no século XX uma série de instituições analógicas de controle da nossa soberania. Em última instância, esse controle era feito por decisões judiciais. Mas o mundo digital ele é de tal sorte diferente que essas decisões judiciais têm pouco contato com a realidade digital e têm pouca capacidade de alterar os fluxos de comunicação. Nós vimos isso recentemente quando o ministro Alexandre de Moraes, foram 40 e poucos dias no Brasil, houve muito mais uma aquiescência do Twitter frente mandando, porque o judiciário ameaçava reter o controle, a subjugação do mundo digital à estrutura analógica. Existiam, como existem até hoje, inúmeras ferramentas para burlar aquele controle. Não o fez porque, de alguma maneira, ainda estamos nesse lusco-fusco entre soberanias digitais e analógicas, né? Estabelecer controle sobre soberania, estabelecer a ideia de uma soberania digital hoje, eu penso que só pode ocorrer a partir da defesa intransigente do gozo de alguns direitos essenciais que nós precisamos ter condições de defender no Brasil através de tecnologia própria e da presença do Estado nesse processo. Bom, a partir daí, a gente tem que entender uma enorme diferença que se faz no mundo digital entre o século XX e o século XXI. Né? Até o século XX, até 2001, mais ou menos, massivamente todas as tecnologias desenvolvidas para as redes eram oriundas de universidades e institutos de pesquisa. Isso na proporção de 90% para 10%. Isso implica dizer que a lógica que estava por trás daquelas ferramentas, daquelas primeiras plataformas de comunicação, das primeiras plataformas de e-mail, dos primeiros espaços de armazenamento de dados, eram lógicas públicas, que se baseavam na ideia da inclusão, na ideia da acessibilidade, na ideia do anonimato, na ideia de que a internet seria um espaço de livre dançar e livre agir, né? E ali, durante quase 30 anos, não vou dizer 30 anos, 20 anos, nós tivemos o desenvolvimento dessas ferramentas via controle público, né? Eu sou alguém que uso e estudo essas questões de computação desde o antigo TK-90X, não sei se alguém lembra disso aqui ainda, onde a gente fazia programação de bolinha, né, James, para ver a bolinha picar, marcava os ângulos e gravava as coisas em fita cassete, né? Então era muito legal, você gravava a sua música preferida e aí, depois da música preferida ou antes, você tinha que apagar tudo para gravar os dados, aquele barulho infernal. E de lá para cá, apesar das pessoas acreditarem que a tecnologia tem dado saltos, a verdade é que no século XXI ela não tem dado saltos. Com exceção de duas questões que a gente vai trabalhar já já, que é a questão de computação quântica e a questão de inteligência artificial, a tecnologia tem avançado muito pouco no século XXI em termos conceituais, né? O que nós temos é grandes desenhos de novos negócios. Até o século XX, essa internet pública, essa internet que embalou os sonhos de muita gente, embalava o sonho de um mundo, uma comunidade de livre pensantes, capazes de modificar o pensamento político no mundo, de conectar mentes. Essa internet ela sucumbiu ante, primeiro, a construção de um algoritmo de pesquisa extremamente efetivo, que foi feito pelo Google, e dominando, basicamente monopolizando os engines, né, os motores de pesquisa no mundo. Quem lembra, na época nós tínhamos que fazer pesquisa em 3, 4 motores diferentes para ter um pouquinho de noção do que estava acontecendo. O Google engoliu todo mundo. Logo em seguida, a Microsoft veio atrás. Tem, historicamente, um estudo que o Bill Gates faz sobre a Microsoft, que ele começa a perceber que no início dos anos 2000 a Microsoft está perdendo espaço em vez de ganhar, porque a Microsoft se fixava numa computação domiciliar, né? Ainda se chamava de personal computers, então era para as pessoas terem as coisas em casa, e a Microsoft tinha deixado de lado a ideia de rede.
O Bill Gates ele retoma isso, ele faz um estudo e escreve um memorando interno que ficou muito famoso, onde ele diz que a Microsoft precisa se redirecionar para as redes e a partir dali, especialmente a partir de 2002, 2003, a internet, a Microsoft começa a virar para esse mundo. E a terceira grande transformação é a decisão do CEO da Amazon de obrigar com que todos os seus funcionários começassem a utilizar como forma de comunicação, como meio de comunicação, os meios digitais, né? Então, é conhecido também uma ordem interna da Amazon, onde ele obriga os seus funcionários a fazerem todas as comunicações, desde um pedido de água até um relatório, até a chamada de uma reunião, pelos meios digitais que a companhia estava oferecendo. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, os alunos costumam me perguntar, mas o que isso tem a ver, Fernando? Bom, isso é a obrigação de você afunilar os fluxos de informação do mundo digital, do mundo analógico para dentro do mundo digital. Quando o CEO da Amazon faz isso, ele começa a se dar conta que a geração de dados ela era o futuro do processo de sobrevivência do mundo digital. Não bastava mais apenas que as companhias buscassem os dados que eram colocados de forma espontânea na rede, né? Então, James, eu, todo mundo que pesquisou na época, tínhamos lá um diretóriozinho, uma caixinha de e-mail, a gente já guardava as nossas coisinhas. Isso era muito pouco para montar esse ecossistema digital que nós estamos vendo hoje. Então, era obrigado, teria que se ter um meio de obrigar as pessoas a começarem a usar o mundo digital de forma mais dura e mais bruta. O CEO da Amazon fez isso na sua companhia e, a partir daí, começou a metrificar, porque quando os seus funcionários começaram a usar os fluxos de dados por dentro do mundo digital, eles começaram a gerar uma quantidade de informações que eles nem sabiam que podiam gerar. Né? Então, quando trabalhava, quem produzia, quando tinha o momento da risada, quem perdia o tempo aqui, como é que funcionava o fluxo de informação. E isso tudo vai sendo metrificado para dentro da Amazon, vai sendo utilizado sob uma lógica, obviamente, neoliberal, de estruturação de valor, e em seguida você começa a ter essa mesma projeção para o mundo como um todo, onde o sonho desses caras pensaram esse mundo digital era que todas as pessoas tivessem uma única forma de se comunicar, que era a forma digital. Isso produziria uma quantidade brutal de informações que nem mesmo as pessoas conseguiriam entender. E foi o que aconteceu com alguma ajuda da pandemia, porque nós precisamos ficar enclausurados, e aquilo houve realmente uma enorme um aumento do uso do mundo digital. Então, aquela internet que a gente tinha, ou aquele mundo digital até o século XX, ele não existe mais. Às vezes, quando eu vou conversar, quando eu vou dar aula para o pessoal da engenharia da computação, ainda tem muita gente que entra na faculdade pensando naquele mundo de soberania, naquele mundo onde a inteligência, a sagacidade, a capacidade seriam as grandes ferramentas de entrada nisso, e hoje não é mais isso. Hoje nós temos um mundo comercial, onde, em realidade, o objetivo é você espremer o máximo possível de todas as pessoas para obter a maior quantidade de informação que você pode dar. E pode ser qualquer informação, sabe, Antônio? Às vezes eu falo isso, as pessoas perguntam, mas como assim, Fernando? Você fala em produção de informação, que informação o Brasil produz? O Brasil é um dos países que mais produz informação dentro da internet no mundo. Nós superamos o tempo de tela do Japão, por exemplo. Os brasileiros ficam mais tempo dentro da internet do que os japoneses. Claro que como a gente tem uma internet mais lenta do que a deles, o resultado das nossas interações acaba sendo um pouco menor, mas o Brasil tem uma quantidade brutal de pessoas, além da sua imensa população, dentro da internet. Pesquisas recentes mostram que, mesmo no Brasil, as pessoas que não têm acesso à internet em casa conseguem acesso em pontos públicos, pontos de shopping, e conseguem acessar por 3, 4 horas, em média, por dia, a internet brasileira. Então, a gente produz uma quantidade brutal de informações. E aí as pessoas me perguntam, Fernando, a gente não produz informações, a gente produz bobagem. Eu estou aqui mandando uma conversa para minha avó, eu estou aqui mandando uma notícia para o meu primo. Tudo isso é informação. Essa informação ela é captada, ela é distribuída, transformada em perfis psicodigitais, ela acaba sendo utilizada, obviamente, para nos vender tênis, relógio, essas coisas bobas que já se faziam lá nos anos 90, mas hoje ela também é usada para nos vender ideias, para nos vender
sentidos políticos, para nos vender gostos, né? Tudo isso ainda há hoje o treinamento inteligente. O Brasil é um dos grandes produtores de dados para essa inteligência artificial. Então, esses dados são um valor em si. Eu tenho dito em vários lugares que, ao contrário do que as pessoas imaginam, os ecossistemas digitais hoje eles não são capitalistas, eles são extrativistas. As big techs usam, em grande medida, os países do sul global como extratores de dados diariamente para N situações diferentes, incluindo aí o mais recente, que é o treinamento de modelos de inteligência artificial, inteligência artificial generativa, dos chamados Large Language Models, mas não só, né? E isso tudo é uma riqueza que nós precisamos nos assegurar sobre os nossos dados. Nós precisamos fazer como a gente fez lá atrás, na época do petróleo, na época do ouro, né? Em que, de repente, Getúlio Vargas disse, olha, o que tem no subsolo do Brasil é do Brasil. Nós temos que fazer o que nós fizemos com os espectros de rádio, que em determinado momento dissemos o espectro de rádio compete ao Estado regular, estabelecer e dar limitação da televisão e por aí vai. Nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos dados. Não é uma questão de censura, é uma questão de soberania. É preciso que nós entendamos isso. Embora hoje ainda não temos, que nós não temos tecnologia para utilizar de forma completa esses dados, nós precisamos saber que isso é um valor em si, né? E precisamos de alguma maneira que as grandes empresas que se beneficiam desses dados, elas tenham para vocês, me comprometo a mandar para vocês, Antônio, se você. Mas uma das coisas interessantes que eu descobri é o seguinte: há uma relação, há uma correlação positiva altíssima. E eu estou falando aqui de um R quadrado de 0,9, que é algo na estatística assim quase definidor de uma relação de causa e consequência entre o tamanho das nossas linhas de conexão em cada país e o quanto as big techs faturam nesse país. Então, olha o que eu estou dizendo. As big techs não têm o seu faturamento aumentado porque elas investem em tecnologia ou desenvolvem novos produtos. Não, elas têm o seu faturamento aumentado porque o governo dos países toma para si o objetivo de aumentar a conectividade das populações e a cada 3 vezes que você aumenta a conectividade, você dobra o ganho das big techs. Ou seja, elas não precisam fazer nada para terem os seus ganhos aumentados. Basta trabalhar a ideia de que a conectividade é um direito e usar o dinheiro público essencialmente para aumentar a conectividade. Isso imediatamente aumenta os seus ganhos. Eu mostro isso para vocês, esses gráficos são brutais. Diante disso, e já eu acho que a gente já deve estar passando mais da metade do meu tempo, daí se o Antônio puder me sinalizar ali quanto tempo falta, só para eu não ser descortês com todos. Eu agradeço. Você falou 20 minutos. Então, já vamos encaminhando para a questão essencial. A nova fronteira hoje da ampliação dessa conectividade é exatamente a questão dos data centers, né? Nós temos 2 tipos de data centers, em grande medida, hoje no mundo. Nós temos os data centers que fazem apenas o acúmulo e endereçamento dos dados, nós temos os data centers para inteligência artificial. O Brasil, ele, no território nacional, ele responde por menos de 2% do total de processamento de dados no mundo. Embora nós tenhamos, por exemplo, 50% do fluxo de dados da América Latina. O Brasil responde por 50% do fluxo de dados da América Latina e em seu território só faz 2% da computação com os dados aqui. Então, em grande medida, nós somos as veias abertas da América Latina, parte 2, vamos dizer assim. Daqui saem grande parte dessas informações que estão sendo utilizadas para treinar algoritmos, para montar modelos psicopolíticos digitais, para alterar estruturas de pensamento, para fazer pesquisas psicológicas aqui e acolá. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando a gente pensa numa política que é pensada agora para o Redata, né? De ampliar no Brasil a quantidade da soberania de dados no Brasil. Se nós simplesmente aumentarmos o número de data centers no Brasil, isso não nos garante nenhuma vantagem em termos de soberania.
tanto porque esses data centers vão operar com tecnologia que não é tecnologia nacional e que não responde aos parâmetros nacionais, vão se beneficiar de uma energia mais barata que nós temos no Brasil e talvez até de uma energia de matriz mais limpa, embora isso hoje seja questionável. Eu não sei se certamente todos os que estão aqui sabem, mas as pessoas que estão assistindo, eu acho que não, mas um data center pequeno hoje, uma pequena capacidade de processamento, já consome basicamente o que uma cidade de 20 mil habitantes consome por dia. Né? Então, são coisas. Nós estamos falando de uma quantidade de energia gigantesca. Você precisa esfriar todo esse hardware para que ele não venha a derreter. Isso significa um consumo de água e até a inabilitação dessa água para consumo humano em algumas técnicas. Embora o Brasil esteja caminhando para um processo mais soberano nessas tecnologias, nós ainda não dominamos isso. Na prática, aumentar o número de data centers no Brasil não nos garante soberania. Vai nos garantir, em grande medida, ficarmos mais ainda à disposição da soberania estrangeira sobre isso, criarmos mais dependência da nossa população sobre esses dados, né, e de como eles vão ser trabalhados, e principalmente entregar a essas big techs um maior controle sobre os nossos territórios. No início do ano passado, final do ano passado, início do ano retrasado, eu briguei muito contra a ideia do Ministério da Educação das chamadas escolas conectadas, porque a licitação era totalmente direcionada a entregar basicamente toda a nossa estrutura escolar para a Starlink, porque eles fizeram exigências técnicas fora da necessidade, e a única empresa que realmente atendia às exigências deles era a Starlink, e eu, na época, a soberania da região norte, porque uma vez que você entrega os fluxos de informação analógicos para serem digitalizados de uma forma tão fácil e rápida, sem controle tecnológico sobre isso, você, em realidade, está abrindo mão de uma soberania de fato na região. E isso nem falando da quantidade de coisas, de aparelhos da Starlink que estavam na mão de criminosos e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria. E, para terminar, mas o sistema de redata vai ser feito com capital nacional. E a associação se manifestou dizendo que isso não podia acontecer, que nós estávamos perdendo condições, basicamente defendendo que se utilizasse, por exemplo, petróleo ou qualquer outro tipo de energia que nós temos à disposição para manter os data centers, porque há necessidade de um consumo brutal de energia de forma constante. Né? E aí a gente percebe na manifestação deles que o objetivo ali é apenas que essas empresas nacionais se tornem um entreposto das empresas estrangeiras. Na questão de inteligência artificial, a situação ainda é um pouco mais complicada, não dá tempo da gente mencionar isso, mas, de novo, como se monta um ecossistema digital comercial e tecnológico? Né? Se a gente for olhar os modelos históricos de Estados Unidos, de Japão, os modelos históricos da própria Coreia do Sul, a gente vai ver que em grande medida, com investimentos do Estado. Por que esse investimento privado não pode acontecer no Brasil da mesma forma? Né? Porque quem estuda isso com cuidado sabe e muito em cima dos investimentos e das infraestruturas públicas que já estavam existentes. Seja porque a matriz pública seguia formando pessoas, seja porque a internet sempre foi entendida nos Estados Unidos como uma questão de segurança, com um controle muito amplo, inclusive com empresas específicas para catalogação de endereço, de endereçamento e tudo mais. Então, não é um sistema dissociado do outro. E tenho certeza que no Brasil nós não temos essa mesma gana da nossa iniciativa privada de tomar conta desses espaços. Eu acho que estamos indo pelo caminho equivocado. Meus pensamentos finais é que precisamos de desenvolvimento de tecnologia nacional, mas em grande medida de uma declaração de soberania de dados e de um enorme esforço de letramento digital, gente. Sem que a nossa população entenda efetivamente o que é o mundo digital, a gente não consegue formar ou ter condições de defender a nossa soberania nesse século. Eu acho que a gente está entrando no século XXI mais distante do ponto de tecnologia, nós estamos mais distante do que estávamos no século XVIII, quando o Brasil entrou produzindo ali ouro e alguma coisa de cacau, café, e a Inglaterra já estava nos seus processos de industrialização. Hoje eu me arrisco a dizer que se nós formos pensar nas fronteiras de inteligência artificial
e de tecnologia quântica, nós estamos mais distantes deles do que naquela época do século XVIII. Quero agradecer muitíssimo, Fernando. Quero agora passar então imediatamente para o James Gurgen. James, com você, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fernando. Obrigado pela brilhante exposição aí. Já deu para dar um belo aquecimento, acho, para o nosso debate, que tocou nos pontos-chave, né? Como sempre, muito preciso. Eu queria dar uns passos atrás, um pouco, não só na história, mas também na discussão que a gente coloca para frente, né? Porque o título aqui é da soberania digital como uma condição para a soberania nacional, né? E eu tenho uma outra visão, Fernando, da origem da internet, que não é tão romântica assim, né? Dos anos de 69 até 89, até o Berners-Lee criar o www, né, o protocolo, o HTML, tudo isso, a internet nasce como uma arma, de guerra dos Estados Unidos, né, para manter, descentralizar suas redes, para caso houvesse um ataque eles pudessem operar nos seus computadores de forma isolada. Com isso, eles distribuem o principal recurso da internet, que são os números e nomes de domínio, os IPs que fazem uma máquina encontrar outra, para universidades amigas deles, dentro dos Estados Unidos e fora. Os servidores raiz dessas recursos críticos estão até hoje, a maior parte deles, 84%, operados por controle ou do Estado americano ou de parceiros do Estado americano, empresas sediadas nos Estados Unidos. Então, eu tenho, para mim, eu vejo um pecado original na criação da internet, que foi um unilateralismo no modelo. O modelo, então, nasce americano e ele faz questão de afastar os demais estados nacionais. Então, ele não nasce soberano no sentido mesmo de soberania digital mais ampla, né? Ele nasce, então, focado na mão de um estado. Quando ocorre a passagem de bastão do Departamento de Defesa, que fez os investimentos iniciais, para o Departamento de Comércio, em 96, a internet aí sim tinha deixado já de ser essa coisa mais embrionária e passava a ter, então, uma cara comercial. E as big techs que a gente conhece hoje, elas chegam um pouco depois ainda, né? Mas justamente no século XXI. Então, a partir daí, eu já começo a concordar com a tua visão, mas eu acho que tem esse pecado original que os Estados Unidos construíram, e aí a sociedade civil teve um papel fundamental de apoio, muito perigoso, na minha opinião, de apoiar uma visão de internet livre, aberta e gratuita quando ela não era mais, né, nos anos 90 principalmente. Ela já deixou de ser logo no início, quando o Departamento de Comércio assume a governança da internet global. Isso com a ajuda do Sistema ONU, apoio de várias agências do Sistema ONU, que até hoje está em disputa isso, né? Nesse momento, inclusive, está em disputa no GDC e no ISIS, né? A gente, na Cúpula da Sociedade da Informação, que ocorreu em 2013 e 2005. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, e os Estados Unidos sempre acusam, quando alguém vem falar um pouco de soberania digital, acusam de quererem fragmentar a internet, né? E o que está acontecendo agora é justamente o contrário, na minha opinião. São os países, os estados nacionais voltando a reivindicar a governança ou a participação no sistema de governança multilateral da internet. Porque os Estados Unidos, eu já escrevi, Fernando, um artigo chamado A Internet e a Armadilha do Consenso. Porque eles foram brilhantes até nisso. Eles desenvolveram o conceito de multissetorialismo para defender que a governança da internet tinha que se dar um peso igual entre sociedade civil, setor privado e governos, né? E academia ainda. E com isso, eles produziram um consenso totalmente inviável, fabricado com atores de pesos totalmente diferentes. E capturaram uma parte da sociedade civil também. Então, em paralelo a isso, enquanto eles criavam esse sistema todo, China, Rússia, a própria Coreia, Japão, e aí sim, outros países que sofrem embargo, desenvolveram as suas próprias internet, digamos assim, o seu ecossistema digital local, que é o que deu origem e que garante que hoje em dia a China não esteja na mão das big techs americanas, nem na Rússia você tenha as big techs locais que podem dialogar com o governo local e trabalhar na estruturação econômica e
que é um outro assunto que era proibido na internet até pouco tempo atrás, falar de economia, de política industrial relacionada à internet. Porque a internet era esse mundo onde todos estávamos abraçados, andando pelas ruas e juntos. E eu brinco também num texto meu sobre o longo inverno da soberania digital, porque a gente trabalhou como cigarras, né, naquela história, brincando com a internet, né, mandando memes e nos divertindo, enquanto as formigas chinesas e russas trabalhavam criando seu ecossistema. E agora chega o inverno digital, que é a volta, né, desse sistema que o Trump traz, mas que já começou com Obama, né? Começa, para mim, os Estados Unidos usou o Brasil e vem usando como um laboratório de testes do futuro da internet. A gente tem, então, esse inverno é, que está mostrando bem a que veio. E aí o que eu queria discutir depois é um pouco isso, né? As sanções, principalmente a investigação da seção 301, que vai ser posta em prática ainda, né? Eu não estou muito preocupado com os bens, mas com os serviços digitais. Então, assim, só pegando um pouco essa narrativa, ela surge justamente no momento em que há um refrear de visões emancipacionistas ou internacionalistas, né? A gente está no momento de protecionismo, só que os Estados Unidos colocam protecionismo intervencionista, né? Porque eles protegem o seu comércio, tentam proteger a sua indústria e reconstruí-la dentro dos Estados Unidos, mas continuam querendo intervir no resto do mundo, e esse é o caso que o Brasil está passando claramente, mas com vários outros países, né? Isso foi colocado plenamente, ainda em campanha, né? O vice-presidente atual dos Estados Unidos teve na Europa e disse claramente: se vocês regularem, as nossas plataformas, nós vamos tirar orçamento da OTAN. Disse isso, está escrito em vários jornais, já publiquei artigos sobre. Então, assim, eles começaram a fazer essa chantagem de usar medidas coercitivas para que as big techs pudessem imperar sem lei nenhuma nos países. Eles gostam de dizer, né, que lei melhora lei nenhuma para eles. Eles começaram a usar isso lá atrás já. Então, isso não é uma coisa nova e não surpreende para quem já estava acompanhando o que o Departamento de Comércio e o representante do comércio americano fazia em relação ao Brasil. Vários relatórios anteriores já mostravam que o Brasil estava no watch list, e que já era, então, essa questão das big techs já era um ponto importante, nevrálgico. E soma-se a isso a questão do sistema de pagamentos, né? Então, e aí eu não falo só do Pix, eu falo do sistema de pagamento do SWIFT como um todo, que é a grande briga da Rússia com os Estados Unidos no momento, e a discussão do BRICS. Eu acho que tudo isso está muito interligado, porque aí a reação que começa a acontecer, e aí, por isso que nós estamos falando de soberania digital agora, porque vários países do mundo começam então a perceber isso que tu coloca, do que os data centers, né, 67% do serviço de nuvem é controlado por 3 empresas no mundo, os 50% dos cabos submarinos são controlados por 4 empresas, então, e direto ou indiretamente, né? E então os países começaram não fizemos nosso dever de casa, a gente viveu o verão e agora chegou o inverno, nós precisamos correr atrás. Então todos estão falando em soberania digital. E o Brasil não está sozinho nisso. Principalmente queria destacar o caso europeu, porque eles viveram um período de regulação muito forte, né, de 2016, com o regulamento deles de proteção de dados, até 2023, com o AI Act, que é o de IA, a lei de IA. Eles colocaram na rua 11 legislações, tratando dos mais variados temas relacionados ao que eu chamo de agenda digital, né? E aí não pega uma coisa só, a agenda digital pega justamente várias ações. Então, vieram dois importantes, as leis gêmeas, que eles chamam, a Lei de Mercados Digitais e a Lei de Serviços Digitais, que ainda é um marco, na minha opinião. Veio o AI Act, veio o Act de dados, e a de governança de dados, e o de economia de dados. E vieram, então, vários processos legislativos que esqueceram da política industrial, né? Então, eles viveram um momento de forte reação digamos, a entrada dessas empresas, mas pela via normativa, sem fazer política industrial. E agora eles estão justamente correndo atrás, querendo estruturar o seu serviço de nuvem, os seus data centers e as suas instalações para gerar IA
e estão com uma dificuldade tão grande quanto o Brasil, né? Não há nenhuma divergência no fato de que eles estão tão atrasados quanto nós, porque também deixaram para trás o trabalho de formiguinha aí de criar esses ecossistemas locais. Por mais que eles tenham recursos em várias áreas, nessa área de software nós somos o 10º mercado do mundo, Brasil, né? Então a gente tem capacidade de criação de software. A gente perdeu talvez o bonde da história do hardware, mas no software a gente tem capacidade, tem espaço, e é isso que o governo está tentando fazer agora, né? A gente pode talvez falar mais tarde, mas a tentativa de ter uma política industrial para produtos e serviços digitais, que trabalhe com plataformas digitais, que trabalhe com serviço de nuvem, com economia de dados. O Ministério do Desenvolvimento vai lançar uma consulta pública agora para a Política Nacional de Economia de Dados, que trabalhe com os data centers nacionais, principalmente com os fornecedores, né? Temos grandes players de data centers do Brasil, apesar de muita gente não conhecer, e de nuvem um pouco também. A tentativa é um pouco essa, né? A reorientação que está se dando depois desse ultimato aí do governo americano é começar a pensar soluções de soberania digital. Então, tudo isso que a gente tinha já visto na imprensa circular, e tudo isso vem sendo reformulado, e não vai se ter anúncio, até onde eu sei, que vá nos criar, digamos assim, algum problema em relação a pensar um pacote mais soberano para o digital. Então, eu acho que a gente vai ter algumas novidades nas próximas semanas, e principalmente essa questão de nuvem de data centers no geral. Eu acho que aí vai ter boas notícias. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial também está sendo olhado sob uma outra perspectiva. E o Brasil está no momento, já comparo, guardar as proporções, ao momento do Getúlio mesmo, mas o momento do Getúlio da Segunda Guerra, quando ele tem que escolher de que lado ele ia ficar, né? A gente está vendo dois países claramente com projetos de IA, projetos opostos, né? Os Estados Unidos lançaram na semana passada o seu plano de IA, muito para dentro deles, né? Eles estão tentando resolver seus problemas internos de produção e de domínio tecnológico, controlando exportação de chip, mas também de modelo de IA, enquanto a China faz um trabalho inteligente, na minha opinião, de falar sobre a governança global, de querer cooperação, de abrir os códigos dos seus modelos. Então, eu acho que existem dois claros programas colocados, programas estratégicos de dois países, e o Brasil, em algum momento, ele vai ter que optar. Eu não vejo como ele possa ficar em cima do muro nessa relação de autonomia tecnológica, e principalmente de IA, porque a IA também tem todo o viés dela voltado à militarização, né? Então, a gente está sabendo já como as armas estão sendo acopladas a sistemas de IA e como elas conseguem ter uma precisão de letalidade muito maior quando você consegue atingir um adversário, um inimigo lá na casa dele quando ele está acordando, né? E sabe onde é que estão seus parentes e tudo mais, porque as redes sociais permitem isso. Então, eu acho que nós estamos num momento crucial para o Brasil tomar duas decisões. Primeiro, se ele quer ter essa soberania digital dessas infraestruturas críticas, principalmente, da manutenção dos seus dados em solo brasileiro, e mais do que solo brasileiro, custodiado por brasileiros ou por empresas estatais, seria a melhor das hipóteses, e como ele quer participar desse protagonismo, né? Qual o protagonismo que ele vai ter em relação ao diálogo com essas duas potências. E, na minha opinião, o BRICS tem fundamental o papel que o BRICS tem a cumprir, porque ele pode reunir não só esses países que estão já dentro do BRICS, e aí a Indonésia é uma boa novidade em relação ao digital, porque a Indonésia e o Brasil eles são os grandes países produtores de dados, eles são early adopters, eles passam a média mundial de 6 horas que as pessoas passam na internet, no Brasil é de 9 horas por dia, as pessoas passam no celular, principalmente celular, né? Porque a internet no Brasil 80% é acessada via celular. A Indonésia tem um perfil muito parecido, ela então produz muito dado e está exportando, né, muito dado. O Brasil é a mesma coisa. Então a gente tem ali com a nova conformação do BRICS, de um lado esses grandes produtores de dados, grandes produtores de software, de hardware, que é o caso da China, software a Índia,
e podemos nos aproximar da União Europeia nesse momento soberanista que eles estão. Eu acho que o BRICS tem essa condição de colocar na mesa, ou colocar à mesa todos esses atores, e, se for o caso, dialogar com os próprios Estados Unidos, mas eu não vejo muito interesse deles em dialogar nesse momento, né? E por que eu fiz referência anterior à sessão 301? Essa investigação que foi aberta agora, que era lá a última frase da carta que o presidente Trump mandou para o presidente Lula, ela é a mais séria, na minha opinião, porque ela pode resultar em medidas não tarifárias, mesmo tarifárias, para serviços. Hoje em dia, o nosso maior déficit da balança de serviços é serviço de nuvem, ou tecnologia da informação no geral, e que é o maior superávit dos Estados Unidos na relação que eles têm com o mundo todo, porque todo mundo processa, né, processa seus dados basicamente em data centers dos Estados Unidos, principalmente IA agora, né? E a gente precisa, então, ver se não vai vir nenhuma medida, e eu acho que pode vir, no encarecimento dos serviços de nuvem, que de uma hora para outra podem se tornar proibitivos, e mesmo o futuro desligamento da nuvem americana a ser usada pelo Brasil. Eles podem ter uma medida não tarifária e dizer isso. Eles podem desligar o nosso serviço de nuvem, sendo que a gente processa mais ou menos 60% no exterior. É muita coisa e ter a chave na mão é algo que está preocupando muitos países. Então, a própria União Europeia já se posicionou sobre isso, já tem alguns projetos como o Eurestack que estão tentando atuar nesse sentido. E eu acho que o Brasil despertou também, e eu acho que o debate que a gente vem fazendo em espaços como esse assim, são fundamentais para a gente conseguir mostrar um pouco além, né, das árvores. Eu sempre falo de mostrar um pouco da floresta digital. A gente conseguir atacar, porque a agenda digital ela não é uma coisa só, né? Você bate num ponto que atinge o outro. Você vai de semicondutores até rede social, né? Passando por cabos, passando por satélite, passando por data center, passando pela democracia, pela cultura, pela economia. Então, a agenda digital ela não pode ser considerada no varejo, ponto a ponto. A gente tem que atacar como as big techs fazem, né? Elas têm verdadeiros ministérios dentro delas. Cada um cuida de ciência e tecnologia, o outro cuida de relações governamentais, e eles são verdadeiros estados transnacionais. E os países precisam acordar para isso, né? Não adianta, temos um planinho sobre IA, temos um planinho sobre data center. Não. Se essas coisas não estiverem interligadas, fracassou, não vai ter chance de ter qualquer soberania digital se você não vincula dados com infraestrutura, com aplicações. E como você vai tributar isso, como você vai criar fundos setoriais para isso, como você vai estimular o software livre e as comunidades de software que o Brasil possui estão totalmente inoperantes, relegadas, já tiveram projetos importantes, estão agora relegadas a nada. Como você vai fazer com que servidores públicos como eu não precisem usar o WhatsApp para trabalhar, que eles tenham confiança numa solução nacional para poder trabalhar? Então, tudo isso precisa ser atacado, infelizmente, de uma maneira conjunta. Não vejo como a gente focar todos os esforços em IA. IA, e as pessoas, quando a gente fala em IA, ainda só enxergam IA generativa, né? Os outros dois tipos de IA, as pessoas parece que se esqueceram que existe. Não, o machine learning não está mais no hype, então, e é o que a gente mais precisa, talvez, no Brasil. Então, assim, parece um monte de coisa e parece talvez sem nexo, mas eu tento dar uma costura mostrando que onde a gente chegou é fruto de onde a gente partiu, assim, não tem muita divergência, na minha opinião, sobre isso, né? A gente foi criado numa internet que se tornaram jardim murados porque já existia uma estrutura de governança que permitiu isso. E as big techs perceberam claramente, quando elas estavam só na camada de conteúdo, que elas precisavam descer, né? Então, por isso que elas estão hoje, estão nos cabos, estão na nuvem, estão nos chips, porque elas entenderam que só controlar a camada de cima não adiantava nada para elas. E elas então se espraiaram, digamos, para todos os segmentos do digital. E por fim, só para delimitar, por que que eu chamo do Brasil de campo de testes, né, da democracia em relação à soberania digital?
desde 2013, aí eu atuava no Ministério das Comunicações, eu vivi então o caso Snowden dentro do governo. A gente viu claramente como foi construído e desconstruído essa relação dos Estados Unidos com o Brasil nesse processo. E como o que deveria resultar de um pacote de soberania digital naquele momento, já em 2013 e 14, principalmente 14, resultou em algo que é justamente o contrário. A gente aprovou uma lei chamada Marco Civil da Internet, que tinha um salvo-conduto para que as Big Techs conseguissem crescer no Brasil, que era o artigo 19, que agora foi, né, declarado progressivamente inconstitucional pelo STF. O que a gente faz naquele momento, então? Não muda nada. A gente simplesmente aprova o Marco Civil, realiza um evento chamado NET Mundial em São Paulo, dizendo que tudo ia mudar dali para frente. E não foi tomada nenhuma providência para justamente proteger tudo isso. Claro que logo em seguida veio o golpe, não ia se esperar nada diferente. Mas mesmo nos anos ainda que tinha de governo Dilma, a gente não conseguiu trabalhar para que a estrutura da administração pública pudesse ter uma soberania maior em relação ao que aconteceu, né? Foi denunciado isso. E isso continua, é uma ilusão, né? A gente achar que eles pararam de fazer o que o Snowden denunciou naquele momento. Então, a gente continua sendo um laboratório de testes, né? Esse ataque das Big Techs em relação ao Brasil, ele continua sendo uma prova para tentar ver a resiliência do Brasil nessa questão da soberania. Até que ponto vai um plano estratégico nosso para o desenvolvimento nacional de um projeto de agenda digital. Com isso eu termino aqui, queria agradecer de novo e ficar aberto aí para a gente conversar. Muito obrigado, James. Muito obrigado mesmo. Eu queria, eu próprio, já levantar algumas poucas questões, tanto para o Fernando quanto para o James. É, n- Nós estamos, neste momento, é, vislumbrando um processo de fortes chantagens sobre o Brasil no que diz respeito ao funcionamento das Big Techs aqui no Brasil, certo? As pressões sobre o STF dizem muito mais respeito a esse tema do que ao tema julgamento Bolsonaro, né? Isso, eh, os anúncios, tudo que está acontecendo mostram isso. Essa pressão é enorme. eh, e eu queria que vocês aprofundassem um pouco os movimentos que o Brasil está fazendo nessa direção, certo? Não tem muita coisa dada a público, né? O James hoje traz algumas informações que eu próprio não tinha, né? De movimentos que estão sendo feitos pelo governo brasileiro, mas é, os movimentos que estão sendo feitos e os movimentos que ainda não estão sendo feitos, mas que são necessários, né? Porque claramente esse tema não é um tema menor neste momento, provavelmente seja uma das questões centrais deste problema da discussão de soberania nacional, né, colocado nos embates que estão acontecendo, né? Então, eu gostaria, se vocês pudessem aprofundar um pouco ou fazer um pouco, né, uma abordagem um pouco mais profunda disso, seria muito interessante. Bom, então. Eu devolvo, né, porque também as duas falas, uma tem referência sobre a outra, eu devolvo então para o Fernando para a sua fala de encerramento. Fernando, com você, por favor. Mas que a gente fica pescando aqui como pesquisador, fica ali querendo, né? É um jogo de gato e rato. Opa, então vamos ter tal coisa, vamos ter tal coisa. E ele foi muito correto, muito cioso nas informações que deu, não deixando escapar muita coisa, mas eu acho que os esforços, particularmente, eu acho que os esforços que nós estamos fazendo para a soberania digital são poucos e estão sendo feitos de forma atabalhoada ainda, tremendamente atabalhoada. Eu acho que os ministérios no Brasil carecem de uma sinergia, como o James bem colocou. A gente vai olhar, por exemplo, a BIM está desenvolvendo um software de comunicabilidade, só eles estão desenvolvendo, o Cérebro está desenvolvendo uma outra solução,
o Ministério de Ciência e Tecnologia foi chamado para desenvolver outras coisas. Quando você vai olhar, há uma sobreposição desses esforços, consumindo recursos tanto pessoais quanto recursos financeiros que poderiam ser utilizados para aprimorar esse nosso espaço, essa nossa corrida que nós temos que fazer em direção a essa soberania. Acho que nós não estamos fazendo isso de forma correta e tenho me preocupado muito porque tenho visto um vazio muito grande no Ministério da Educação. O Ministério da Educação, sempre quando traz uma solução digital, é uma solução digital submissa aos interesses da Big Tech, inclusive ao contrário do que do que os próprios relatórios internacionais vêm pedindo. Ano passado nós tivemos um evento da ONU onde pela primeira vez se discutiu a educação e as transformações digitais e a ONU pediu que a educação parasse de andar a reboque da tecnologia e que fosse exatamente o contrário, que a educação passasse a demandar a tecnologia conforme os seus parâmetros, os seus índices. E o Ministério da Educação foi lá para dizer que o Brasil estava na vanguarda, que estava digitalizando tudo, que tudo agora ia ser digital. Quer dizer, fora do completo sentido da crítica que estava sendo feita. Acho que a gente deveria começar, Antônio Carlos, porque muitas vezes questionam a academia por causa disso, né? Só falam, mas não chega na hora de fazer a coisa acontecer. É o pessoal das políticas públicas que tem que botar a cara a tapa, né? A gente fica na crítica e o James é que vai lá botar a cara a tapa. Então, eu acho que a gente tinha que começar com uma declaração de soberania de dados. Uma declaração tripartite de soberania de dados, dizendo, em primeiro lugar, que todos os dados produzidos por brasileiros ou em território brasileiro são brasileiros. Não interessa quem esteja operando, quem esteja armazenando ou quem esteja... Não interessa. E abrir um prazo de 12 meses para que as big techs que utilizam esses dados venham a conversar. E a partir daí fazer o que a União Europeia está tentando fazer, que é criar uma taxa de utilização, como a gente criou a taxa de utilização do rádio, né, para você usar uma frequência de rádio, para você usar uma frequência de televisão, paga anualmente. Eu acho que esse era o primeiro ponto. Garantir que nós tenhamos o controle sobre isso. Não é muito, porque nós não temos ainda a capacidade de processamento, mas nesse momento nos permite três coisas. Primeiro, afirmar nossa soberania sobre isso que eu acho, e acho que o James não vai discordar disso, que eu acho que é a essência do mundo digital, que é o dado. A gente pode falar em estruturas críticas, a gente pode falar numa série de outras coisas, mas o dado é o que move isso. É o que nos fez ver a aglutinação de riqueza brutal que nós vimos nos últimos 10 anos nas Big Techs. Né? Então, essa declaração de soberania de dados era essencial que a gente fizesse. Né? E, em segundo lugar, uma declaração de equidade de usos de infraestrutura básica a partir da ideia da transparência. Então, assim, olha, vocês podem, nós vamos querer os nossos dados passando e circulando por empresas norte-americanas, desde que a gente esteja conhecendo os algoritmos que estão lidando com eles ali. Então, vamos trabalhar transparência algorítmica em troca vamos dizer assim, que é reverter esses valores, não colocar isso para dentro do orçamento, senão nós estamos ferrados, né, gente? Bota dentro do orçamento, vai virar dinheiro para pagar juros de banco, mas que a gente estabeleça isso diretamente numa proporção de 60-40 para desenvolvimento de tecnologia nacional e para um processo vigoroso de letramento digital no Brasil. Letramento digital não é ensinar a usar o Word, o Excel, longe disso, mas é ensinar o que é efetivamente o mundo digital, quais são suas relações que se estabelecem. Eu me recordo muito bem, no final do governo Obama, Barack Obama, ele vai numa formatura, eu acho que era de colégio ou de universidade, e ele faz um discurso onde ele pede que os estudantes norte-americanos parem de jogar videogame e comecem a construir o seu videogame, programar o seu videogame, fazer o seu jogo, construir isso, porque ali ele já detectava que os próprios Estados Unidos estavam ficando à margem da própria construção comercial de controle de dados que as suas empresas estavam colocando. Ou seja, dentro dos Estados Unidos, quem ouve, como eu ouvi, e acho que o James também ouviu, todas as inquirições que o Senado e a Câmara dos Estados Unidos fizeram sobre os engenheiros do Google, da Meta, de todos. Quando você ouve o que os caras respondem, você fica apavorado, porque nem mesmo os Estados Unidos têm um controle
como nós conhecemos uma ideia de soberania sobre seus dados, né? Então, ali o Obama resolveu dizer, olha, gente, eu preciso que vocês aprendam a programar, que vocês aprendam a mexer no mundo digital, que vocês aprendam a usar essas ferramentas, porque não basta mais você ficar dando like, clicando, achando bonitinho, trocando a cor da sua tela de fundo. Isso não existe. Você precisa ter o domínio efetivo sobre as ferramentas de programação de dados, pelo menos para que o século XXI não nos comece a nos deixar muito longe desse processo todo. E aí, para terminar, eu acho que é essencial, e eu não sei por que ainda não foi feito, o James tocou aqui na questão do golpe contra a Dilma. A primeira coisa que Michel Temer fez foi acabar com todo o Programa Nacional de Software Livre, voltando a pagar mais de 12 bilhões por ano em assinaturas para Big Techs, simplesmente para dar um convite. Nós precisamos rever isso, nós precisamos voltar isso atrás urgente, parar de fazer isso e colocar esse dinheiro nas nossas universidades, nas nossas startups, para que elas comecem a gerar soluções, né? A gente sabe na economia que todo o processo de construção de um determinado sistema econômico se dá por demanda. Se nós não tivermos demanda, não adianta ter data center, não adianta ter o PIBIA, que eu acho que inclusive é insuficiente nos termos em que ele está colocado. Não sei qual é a posição do James, mas eu acho que ele é muito incipiente, ele entrega para a iniciativa privada muita coisa que a iniciativa privada não vai fazer no Brasil. Mas nós precisamos gerar demanda nessa área. Para gerar demanda nessa área, nós precisamos de letramento digital. As pessoas precisam, do norte ao sul do Brasil, entender o que é o mundo digital e saber o que elas querem do mundo digital. Que as pescadoras de um rio do norte que estejam se organizando entendam que isso pode servir para elas para aumentar suas vendas, para melhorar sua capacidade de comunicação, para melhorar sua capacidade de compreensão do mundo que elas vivem, e a partir daí a gente começa a gerar essas micro demandas que vão gerando um ecossistema que vai se estruturando. De cima para baixo eu vejo muita dificuldade da gente fazer isso. Quero agradecer muitíssimo ao Fernando, e passo então agora também para considerações finais para o James. James Goergen, com você, por favor. Tá bom, queria agradecer de novo o convite, já estou me tornando habituê aí do Ansur, dos diálogos, é muito bom interagir com vocês. E eu acho que a gente tem um desafio, né? Por um lado, a gente tem esse desafio enorme aí que o Fernando elenca, e só que eu uso, tentando ser um pouco otimista, eu uso a palavra que nós temos a tempestade perfeita para fazer isso. A gente chegou no momento histórico do desenvolvimento das tecnologias digitais que nos permite construir, digamos assim, nosso ecossistema digital brasileiro, com alguns investimentos óbvios, que não vão ser poucos, mas que necessitam ser feitos se forem pensados num pacote estruturado, um projeto nacional de desenvolvimento para o digital. E claro que tem que estar dentro do projeto nacional de país como um todo, né? Mas olhando, digamos, a nossa floresta aqui, eu acho que é basicamente isso, né? Trabalhar dados, infraestrutura, o que vem em cima disso tudo também precisa ser desenvolvido por empresas brasileiras, software livre fortemente, código aberto, né? Tanto faz. Agora, o hype se mudou para código aberto, para não falar software livre, que tinha algumas divergências. Mas eu acho que os investimentos, eles começa a cair a ficha, dentro e fora do governo, de que do jeito que está não dá, e algumas ações vão sendo tomadas para tentar dar uma limpada de campo e enxergar onde estão realmente os perigos, né? E onde estão mitos também, né? É muito, por exemplo, se vendeu a ideia de que as big techs não pagam imposto no Brasil. Isso não é verdade. O que a gente tem que passar a dizer é que elas não contribuem para um fundo que trabalha em inovação tecnológica no Brasil. Elas pagam imposto, elas pagam imposto trabalhista, imposto de renda, imposto sobre serviços, né, municipais, e, no caso de estaduais também. Mas elas, ao contrário de outros segmentos econômicos, elas não contribuem para o tripé de ciência, tecnologia e informação, inovação, desculpe. E isso precisa ser transformado, né? Quando se fala em tributar a Big Tech, não é tributar o imposto de renda, não é, na minha opinião, não deveria ser. E sim fazer com que, assim como a gente tem a lei da informática e a lei do bem,
para hardware, a gente precisa para software ter leis também que gerem fundos não contingenciáveis, obviamente, para o tesouro não nos capturar aí, mas que gerem fundos capazes de haver investimento no ecossistema digital brasileiro. Eu trabalho muito com essa expressão, acho importante a gente ter o ecossistema digital brasileiro. Ele não pode ser contaminado de forma predominante por empresas estrangeiras como ele é hoje. Precisamos desenvolver, chamem do que quiser, campeões nacionais, não pode chamar disso, chame de outra coisa, mas nós precisamos trabalhar como formigas aí para, nesse inverno do digital aí da soberania, a gente conseguir vencer em algumas coisas, avançar. Eu acho que tem oportunidade para isso agora. Essa pressão que a gente está sofrendo, eu acho ela mais interessante ainda, porque expôs quem são as Big Techs, o apoio que elas têm e as alianças que elas possuem, e aí gera uma reação dentro do país que pode ajudar bastante nesse sentido. Então, eu defendo muito que a gente use os BRICS, e até o Mercosul agora a gente pode avançar um pouquinho em infraestrutura regional, né, e a discussão sobre dados também regionalmente, mas o fundamental é que o Brasil tome as rédeas do seu destino, como em todas as outras áreas, né? O digital não é diferente. E eu acho que temos um momento apropriado para fazer isso, com apoio, inclusive, da população, eu diria. Obrigado, gente. Eu quero agradecer muitíssimo tanto ao James quanto ao Fernando e quero, já agradecendo ao James e ao Fernando, convidar todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube para que estejam conosco na próxima segunda-feira nesse novo Diálogo Absurdo. Muito boa noite a todos e a todas.